O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o dia de finados, o dia de oração por todos os fiéis defuntos. O que significa, meus santos, este dia para nós católicos? Isto é, nós estamos rezando para que os mortos se salvem? Não. Nós não estamos rezando para que os mortos se salvem. Quando nós rezamos pela salvação das pessoas, nós rezamos pelos vivos, para que eles se convertam e se salvem. Depois que nós morremos, o nosso estado definitivo já está decidido. Ou iremos eternamente para o céu, ou iremos eternamente para o inferno. Mas, como essa é a fé da igreja, pego apenas uma passagem bíblica, mas não é a única, sem sombra de dúvidas, está amplamente presente na fé da igreja. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito que os homens morram uma só vez e imediatamente depois venha o juízo. Então, uma pessoa, quando ela morre, ela se encontra com o nosso Senhor e acontece ali aquilo que é chamado de juízo particular. Então a pessoa morre, no dia da sua morte, no momento da sua morte, ela se encontra com o nosso Senhor e ali ela é julgada, se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Está determinado que os homens morram uma só vez e imediatamente a morte seja julgada. Pois bem, uma vez julgada, aquela pessoa, aqueles, Deus nos livre, que são destinados ao inferno, vão sofrer as penas infernais, e existem aqueles que morreram em estado de graça, isto é, eles vão para o céu, mas não estão preparados para entrar naquele momento na glória eterna, porque no céu só entram aqueles que estão plenamente santificados, aqueles que amam a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento. Então vocês percebem que existe uma diferença de você morrer e você estar plenamente santo e você morrer em estado de graça, mas não ser ainda plenamente santo. Então, embora você esteja em estado de graça, você não está preparado para entrar imediatamente no céu. Imagina aqui, meus santos, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha o dom, Deus lhe concedia, de, às vezes, ver o destino, eterno daquela alma.
Então, muitas vezes, ela via a alma daquela pessoa que tinha morrido entrar no purgatório. Mas uma vez, ela viu a alma de uma pessoa entrar imediatamente no céu e ela ficou admirada. Nossa, aquela pessoa entrou imediatamente no céu. Por quê? Porque não é comum. Infelizmente, não é comum que imediatamente após a morte, a pessoa entre imediatamente no céu. Por isso que é triste, é muito triste mesmo, quando nos velórios, por exemplo, o corpo nem esfriou, e nós já estamos dizendo, que bom, né? Parou o sofrimento, já está com Deus. Como assim? Como assim? Primeiro, a pessoa está achando que o sofrimento da terra, daquela doença, daquele câncer, ou uma outra doença dolorosa, que aquela doença, ela era mais dolorosa do que o sofrimento do purgatório. Mas padre, pelo amor de Deus, o senhor dizendo assim, o senhor até nos assusta. Então vocês querem ser aliviados na mentira ou querem conhecer a verdade, para que vocês possam, conhecendo a verdade, rezar a partir da verdade? Meus santos, os sofrimentos do purgatório são imensos. A menor pena no purgatório supera e muito o maior sofrimento aqui na terra. Então, cuidado, quando um familiar nosso, querido nosso, falecer, não a coloquemos imediatamente no céu, porque não é caridade. Você assim fazendo, você vai dissuadir as pessoas de por ela rezarem, que afinal de contas, se já está com Deus, né? Para que é que eu vou rezar, né? Eu não rezo por Santa Teresinha. Santa Teresinha já está com Deus. Eu não rezo por São Padre Pio. São Padre Pio já está com Deus. Eu posso rezar a ele, isto é, pedir a intercessão dele, mas rezar por ele, eu não rezo. Padre Pio não precisa das minhas orações. Mas os mortos, aqueles que morreram na amizade com Deus, mas ainda com apegos no seu coração, isto é, se arrependeram dos seus pecados, sim, mas não perfeitamente, estão ainda de alguma maneira apegados aos seus pecados. Então essas pessoas, pense aqui, uma pessoa entra no confessionário, ela vai e se confessa, muito bem, ela está arrependida dos seus pecados, mas nós sabemos, pelo amor de Deus, tenhamos um pouquinho de contato com a nossa alma. Não poucas vezes nós nos confessamos, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, mas existe ainda um apego ao pecado, isto é, eu não quero pecar, mas existe um pequeno deleite que seja ainda, isto é, você confessa que você, por exemplo, você fofocou, você falou mal de alguém, você mentiu, você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo desgostou a Deus, você não quer aquilo, mas você encontrou uma alegria naquele pecado cometido. Os pecados, talvez os pecados da carne, os pecados contra a pureza, sejam os mais fáceis de exemplificar. Uma pessoa olhou pornografia, uma pessoa traiu a esposa, uma pessoa caiu no pecado da masturbação. Aquele homem, aquela mulher, sabe que aquilo ofendeu a Deus, que aquilo é um pecado. A pessoa quer se desprender daquele pecado, mas ela sabe que existe um apego desordenado àquele pecado. Embora ela esteja arrependida, mas não perfeitamente arrependida ao ponto de ela odiar aquele pecado, ao ponto de ela preferir a morte a pecar.
Existe uma grande diferença. Vocês compreendem? Isto é, se você tiver um arrependimento perfeito, aquilo que nós chamamos de contrição perfeita, você tem os pecados, né, as culpas e as penas perdoadas. De modo que uma pessoa que tem uma contrição perfeita, se ela morrer, ela vai diretamente para o céu. Mas talvez aqui nessa igreja não haja uma pessoa que tenha experimentado um dia uma contrição perfeita. A contrição perfeita não é algo comum, corriqueiro. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas não perfeitamente. Pois bem, então por essas almas salvas, por essas almas que morreram em estado de graça, que nós hoje rezamos, porque uma alma que está no inferno, para uma alma que está no inferno, as nossas orações não têm eficácia. As nossas orações só têm eficácia para as almas que se encontram no purgatório. Aí você diz: ah, padre, mas quer dizer então que se eu rezar por uma pessoa e ela estiver no inferno, a minha oração é perdida? Não, nunca a nossa oração é perdida. Se não for de benefício para aquela pessoa, será de benefício para uma outra alma, para uma outra pessoa, mas a oração nunca ela é perdida. Então vamos lá, para que nós saibamos o que estamos fazendo no dia de hoje. Nós não estamos rezando pela salvação das almas, nós estamos rezando pelas almas salvas, porque a porta que existe no purgatório, vamos aqui usar uma imagem física, a única porta do purgatório conduz ao céu. Não é que a pessoa no purgatório ela vai para o céu ou vai para o inferno. Quem vai para o purgatório vai para o céu. Só que nós não sabemos o tempo que a pessoa passará no purgatório, e é caridade nossa tentar o máximo possível abreviar o tempo daquela alma no purgatório, já que, repetindo aqui, ensinamento de muitos santos, o menor sofrimento no purgatório é muito maior do que os maiores sofrimentos experimentados sobre a terra. Então, padre, o purgatório é fogo? Meus santos, fogo material? Com certeza não é, mas não tenhamos dúvidas de que é muito mais doloroso do que o fogo que nós podemos experimentar aqui na terra, queimando a nossa mão, por exemplo. Então, rezar pelas almas do purgatório é um dever de caridade, e principalmente por aqueles familiares nossos que faleceram, porque já que nós não sabemos o destino eterno de ninguém, já que nós... Mas padre, mas existe uma grande possibilidade de aquela pessoa ter morrido em pecado mortal, mas nós não sabemos o que acontece no último momento entre a vida e a morte. Então, rezemos pelos nossos familiares falecidos, rezemos pelas almas do purgatório, suplicando a Deus que lhes conceda a purificação dos seus pecados. A purificação, a terminologia correta é a purificação das penas temporais. Vamos aqui, deixa eu usar aqui uma outra imagem que talvez fique fácil de você compreender. Imagine que você, com raiva, você quebrou o celular do seu irmão. Você ficou com raiva dele, você jogou o celular dele no chão e estourou o celular dele no chão. Você vai depois, procura o seu irmão e pede desculpas, pede perdão. Você está arrependido do que você fez, você perdeu a paciência e você não tinha direito de fazer aquilo que você fez. O seu irmão perdoa você. Tá bom, meu irmão, tá certo, você sabe que você errou. Você não pode simplesmente dar impulso à sua raiva dessa maneira. Ok, mas olha,
Meu celular custou R$6.000. Então você compre um outro, parcele em quantas vezes você quiser, porque é dever de justiça que eu venha ressarcir o meu irmão. Ele me perdoou, mas eu preciso arcar com as consequências daquele meu erro, entende? Então, agora digamos que o arrependimento daquela pessoa tenha sido tão perfeito, que o irmão ficou tão comovido com o verdadeiro e profundo arrependimento dele, que nem sequer um outro celular pediu, porque ficou admirado com o arrependimento que ele demonstrou. Mas o dever de justiça está ali, de você ressarcir aquele bem do qual você privou o seu irmão com aquela ira que você cometeu. A ira foi perdoada, então a culpa foi perdoada, mas as penas temporais, os desregramentos, as consequências daquele pecado continuam. Imagine um homem, um rapaz, que tira a pureza da sua namorada. Ele foi o primeiro a ter um contato sexual com ela. Ele se arrepende, mas ele sabe que aquela consequência não tem como ser desfeita. E se aquela pessoa, se aquela moça se perder, de alguma maneira ele será sempre responsável. Ele se converteu, mas as consequências do pecado dele continuam naquela moça, que uma vez perdida, levou à perdição outros rapazes. Ele se arrependeu, ele se voltou para Deus, mas e aí? E aquele mal que ele fez continua na história, continua de alguma maneira sendo passado para outras pessoas. Então os nossos atos têm consequências, e é pelas consequências dos nossos atos, pelos apegos, pelos desregramentos causados pelos nossos pecados, que nós pedimos então que rezemos pelas almas do purgatório, porque por esses desregramentos e consequências que as almas estão purgando, estão sendo purificadas. Então, meus santos, é um dever, repito, é um dever de caridade e um dever religioso de nós rezarmos pelas almas do purgatório. Nós até dizemos isso, né, no terço, quando nós rezamos, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, ajude-me aqui quando eu falo, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para os céus, principalmente aquelas que mais precisarem. Nós rezamos pelas almas do purgatório, levai as almas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1030, vocês podem depois em casa pegar, fala aqui a respeito do purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, é porque nós pensamos que salvo e santo são a mesma coisa, de que está em estado de graça e ser santo são a mesma coisa, de estar em estado de graça e estar preparado para entrar imediatamente no céu são a mesma coisa, e não são a mesma coisa. Então aqui no Catecismo da Igreja Católica, para que vocês não digam que eu estou inventando um ensinamento novo, Catecismo da Igreja Católica, número 1030, os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, um pequeno número 1030, que resume com clareza isso que eu estou dizendo a vocês. Então nós estamos rezando pelas almas salvas, mas que não estão preparadas para entrar no céu, que precisam ser purificadas. E padre, esta purificação é dolorosa? Ela é dolorosíssima. Padre, este sofrimento é como o sofrimento do inferno? Não.
O sofrimento do inferno é um sofrimento sem Deus, é um sofrimento de desespero. O sofrimento do purgatório é um sofrimento com Deus, é um sofrimento cheio de esperança, mas verdadeiro sofrimento e imensamente maior do que todo o sofrimento que aqui na terra possamos experimentar. Então vocês podem depois, querendo, pegar do número 1030 ao número 1032, que o catecismo ele falará, né? Ele vai tratar a respeito do purgatório. Pois bem, então continua. Então nós, no dia de hoje, nós iremos rezar, nós estamos rezando pelas almas do purgatório. E o que é que nós podemos fazer pelas almas do purgatório? Ora, nós podemos fazer muitas coisas. É muito triste, já falei a vocês, quando uma pessoa diz assim: quem quiser fazer alguma coisa por mim, faça enquanto eu estiver vivo, né? Que depois que eu morrer, não, pelo amor de Deus, nunca um católico isso deve dizer. Quem quiser me fazer o bem, que me faça enquanto vivo e faça por mim depois de morto. Então nós podemos fazer muito bem pelos nossos irmãos, oferecendo a Santa Missa. Quando você participa da Santa Missa e você coloca o nome lá de um parente seu, de um amigo seu, do seu pai, da sua mãe, para que aquela missa seja rezada por ele. Você faz muito bem quando você oferece a sua comunhão por ele, por aquela alma. Você oferece os méritos daquela comunhão por aquela pessoa, por aquela alma por quem você está rezando. Quando você oferece alguma penitência, você diz: hoje, no dia de finados, eu vou rezar um rosário pela minha mãe que faleceu, pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu esposo, pela minha esposa. Vou rezar por ele esse rosário. Vou fazer um pequeno jejum, vou oferecer, que toda penitência é sempre expressão de caridade, né? Quando você oferece uma boa obra, então você faz o bem a alguém, e você diz: Senhor, os méritos, os benefícios espirituais desta boa ação por mim feita, eu ofereço pela alma de fulano, pelo descanso eterno, pela felicidade eterna de fulano. Você pode oferecer também, e aqui no caso é o que nós hoje queremos nos ater um pouco mais, nós podemos oferecer indulgências. Hoje, né, não apenas durante o mês de novembro, nós nos voltamos para os mortos, mas desde o dia de ontem, né, durante 8 dias, nós temos a possibilidade de alcançar indulgências plenárias para os fiéis falecidos. Existem várias possibilidades de alcançar indulgência, mas hoje, neste período, ou melhor dizendo, neste período de 8 dias, nós podemos alcançar essas indulgências para os mortos, oferecer para uma pessoa falecida, ou você oferece e coloca nas mãos de Nossa Senhora, e ela aplicará a quem bem lhe aprouver, a quem mais necessitar. Você pode oferecer a Nossa Senhora, e ela fará dessa sua indulgência aquilo que for mais adequado. E o que é, padre? Que eu nunca entendo muito bem o que é a indulgência. Catecismo da Igreja Católica, número 1471. Lembremos-nos, meus irmãos, pelo menos numa casa católica, pelo menos um catecismo deve existir. Que o catecismo nos dá a possibilidade de compreender com mais clareza a nossa fé. Temos a Sagrada Escritura e devemos tê-la, mas temos também o catecismo que nos facilita a conhecer com mais profundidade a fé e, consequentemente, interpretar com maior segurança a Sagrada Escritura, de acordo com a fé da Igreja. Pois bem, diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, no número 1471, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal, sim, porque a pena eterna nos leva ao inferno.
da pena eterna, nós nos livramos na confissão, ou, se não tivermos oportunidade, por meio da contrição perfeita. Sim, a contrição perfeita também nos perdoa, inclusive os pecados mortais. Você não teve como se confessar, mas você se arrependeu perfeitamente. Mas lembra que o negócio não é fácil? Pode ser que nessa igreja aqui ninguém tenha até hoje experimentado uma contrição perfeita. Então, para obter o perdão da culpa dos nossos pecados, o caminho mais seguro é ali no confessionário. Nós não temos dúvidas, se nos confessarmos retamente, obteremos o perdão da culpa que nos leva para o inferno. Uma vez você tendo perdoada a culpa, o pior que pode acontecer, tendo a pena, é ir para o purgatório, mas quem está no purgatório, mais cedo ou mais tarde, vai para o céu. Pois bem, continua então aqui o catecismo. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados. Então, as almas do purgatório, elas já tiveram as culpas dos seus pecados perdoados, porque não há no purgatório almas com pecados, com culpas não perdoadas, com pecados mortais não perdoados. Não há no purgatório almas que não estejam em estado de graça, mas mesmo em estado de graça, muitas estão com muitas penas temporais. E aí vem a indulgência, que ela vai remir, que ela vai nos livrar daquelas penas temporais que necessitam, né, de serem purificadas para que nós possamos entrar na presença de Deus. Então, as indulgências, elas nos libertam das penas temporais. E a igreja, então, continuando, que o fiel, bem disposto, obtém, em determinadas condições, pela intervenção da igreja, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, dos méritos de Cristo e dos santos. Então a igreja, ela distribui essas graças como lhe aprouver, já que ela tem a chave que liga e desliga. Então ela distribui esses bens e diz como nós iremos obter. E aí vem, no dia de finados, ou melhor, nesses 8 dias, a igreja diz que nós podemos obter 8 indulgências plenárias, desde o dia de ontem. E seria muito triste que você podendo ajudar 8 almas, você podendo alcançar 8 indulgências, você mediocremente diga: ah não, vou alcançar uma e está bom demais. Seria muito triste que você não fosse generoso no bem. Aí você pergunta: mas padre, o que é necessário fazer para alcançar as indulgências neste tempo de oração pelos mortos? Vamos lá, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, para que vocês guardassem na memória. Primeiro, se você estiver em estado de graça, você fará uma devoção devocional, mas é necessário que você faça pelo menos uma confissão. Se você estiver em estado de pecado mortal, você precisa de qualquer jeito se confessar para alcançar a indulgência plenária. Então você precisa de uma confissão. Esta confissão, ela pode ser válida para as 8 indulgências. Digamos que você diga: ah padre, hoje terminando a missa, eu tenho que ir embora, eu não vou conseguir me confessar. Mas você está em estado de graça? Estou. Então não tem problema, você pode deixar para se confessar domingo. E já alcança uma indulgência hoje. Não é necessário que você, para alcançar as indulgências, já se confesse. Se você estiver em estado de graça, você já pode começar a alcançar as indulgências, tendo o propósito de, nesse período de 8 dias, se confessar. Mas se você estiver em pecado mortal, não pode, porque um dos requisitos é comungar, e você não pode comungar estando em pecado mortal. Mas digamos que você esteja em estado de graça. Então você hoje comunga, você reza pelas intenções do Santo Padre,
Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Creio. E você, no caso de hoje, na própria igreja, você já alcança a indulgência, fazendo também uma oração pelos mortos. E aí você oferece para um familiar seu, ou entrega nas mãos de Nossa Senhora a indulgência alcançada. A partir de amanhã, a visita ao cemitério é necessária. Ontem, a visita ao cemitério era necessária, hoje é facultativa, não é obrigatória. Então, a partir de amanhã, então digamos, repetindo, você está em estado de graça. Então, amanhã você comunga, você reza pelas intenções do Santo Padre e você vai ao cemitério. Padre, o cemitério onde eu vou rezar tem que ser onde a pessoa por quem eu estou oferecendo está enterrada? Não. Pode ser qualquer cemitério. E se o cemitério estiver fechado, você reza a porta do cemitério. E por que é necessário que eu vá ao cemitério? É um sinal de penitência, de você se deslocar da sua casa e você ir para aquele lugar para onde um dia você também será levado. Se não para aquele cemitério, mas para algum cemitério. Então é uma maneira também de você meditar sobre a morte e a obrigação de nós cristãos rezarmos pelos mortos. Então amanhã, você comungou, você rezou pelo Santo Padre, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, você foi ao cemitério, fez uma oração pelos mortos e ofereceu, você ganhou uma outra indulgência. Aí quando chegar domingo, que você fez o propósito de se confessar domingo, porque nesse período de 8 dias tem que se confessar, para você que já está em estado de graça, você faz uma confissão devocional, apresentando os pecados veniais e renovando o arrependimento por algum pecado mortal do passado já confessado, e você renova o arrependimento. O perdão já foi dado, mas o arrependimento, então você faz. Agora, se você estiver em pecado mortal, para que você alcance a primeira indulgência, você tem que primeiro se confessar. Então, que fique isso bem claro. Pois bem, meus santos, então, neste período, nós estamos nos esforçando, nós iremos nos esforçar, e peço por caridade, que você que tem essa oportunidade, padre, mas me dá uma preguiça de eu ter que sair de casa e ir ao cemitério. Meu santinho, recorde-se que um dia você também precisará de oração, e é maravilhoso você se tornar amigo das almas do purgatório, porque elas são fiéis. Um dia, quando em Deus elas estiverem, elas também rezarão por nós. Se a nossa paróquia se torna uma paróquia amiga das almas do purgatório, as almas do purgatório se tornarão amigas desta paróquia. Se os paroquianos desta paróquia rezam pelas almas do purgatório, as almas do purgatório rezarão pelos paroquianos desta paróquia. Se os padres desta paróquia incentivam os fiéis para que rezem pelas almas do purgatório, as almas do purgatório rezarão pelos padres desta paróquia. Quer dizer, é um círculo virtuoso de santidade, e nós não podemos deixar de ouvir o apelo e o mandato da nossa mãe igreja. Você poder fazer o bem e não fazer é muito triste. Uma pessoa, passo diante de um lago e tem uma criança, um bebê se afogando. Quer dizer, não me custa nada, porque aquele bebê não vai comprometer a minha vida. Se fosse um adulto morrendo, eu poderia até ter medo, eu não sei salvar um adulto, pode ser que ele se agarre comigo e eu morra junto, mas é um bebê. Não me custa nada entrar naquele lago e tirar o bebê, para que ele não se afogue. Mas eu não quero me molhar, né? Está meio frio o tempo, a água está meio fria, não vou entrar e vou deixar aquela criança morrer afogada. É você dizer, eu não quero não, né? Imagine, eu vou então nesses 8 dias ficar visitando o cemitério, rezando pelas intenções do Papa, comungando todos os dias. Que chatice. Hoje está bom demais. Seria muito triste, que mostraria a mesquinhez, a mediocridade
o apertamento do nosso coração. Que a Virgem Maria, meus santos, interceda por nós para que sejamos generosos com as almas do purgatório que querem ser generosas conosco quando com Deus estiverem em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.